perdão. Você tem dificuldade de perdoar? Você tem? Nossa, confesso para você que está me assistindo que eu também tenho. Eu sou uma remoedora de marca maior. Juliano, o que é isso, uma remoedora de marca maior? Eu fico matutando, eu fico remoendo, eu fico relembrando, talvez, quem sabe, revivendo aquela situação que me desagradou, lembrando de uma forma desagradável daquela pessoa que eu acredito que me ofendeu ou que fez alguma coisa que eu não gostei. Isso para mim é muito difícil, né? Eu tenho me trabalhado ao longo dos anos, ao longo da... ao passo que a gente vai envelhecendo, que a gente vai criando um pouco mais de maturidade, a gente vai buscando aparar essas arestazinhas que a gente se esbarra e que nos fazem não evoluir tão bem quanto gostaríamos. E eu li já bastante sobre perdão, seja na doutrina espírita, seja em livros de autoajuda, de psicologia, seja em vídeos, né, que tem um conteúdo maravilhoso sobre perdão, tanto no YouTube quanto nos canais de grandes mestres, pessoas muito bem preparadas, né? Tem a Monja Coen, tem o Dalai Lama, tem o José Roberto Marques, que lançou um livro ano passado muito bom, que é o livro do perdão. E confesso, mais uma vez, que eu tive um divisor de águas muito forte, que fez eu encarar o perdão de uma forma totalmente diferente e fez eu analisar o porquê de tanta dificuldade de perdoar, de trabalhar esse perdão dentro de mim. E vocês nem imaginam o que foi, não foi nenhum livro desses. Os livros me trouxeram um grande conteúdo, conhecimento, sim, muito. Sou muito grata por tê-los lido e continuo buscando. Mas eu confesso que o grande divisor de águas para mim com relação ao perdão foi um filme chamado Ben-Hur. Vocês já assistiram esse filme? Se não assistiram, por favor, se você é um remoedor de plantão, uma remoedora de plantão, como eu, assista o filme Ben-Hur. Então, o filme Ben-Hur, ele tem uma versão de 1959, 59. Então, eu nem sonhava em nascer, em nada. E foi lançada uma outra versão, mais moderna, em 2016. E também tem um livro. Me foge agora o nome do autor. O Ben-Hur é um cara... o livro se passa na época de Jesus Cristo. Inclusive, Jesus Cristo também aparece nesse filme. Eu falo do de 2016. Inclusive, quem interpreta o Jesus Cristo nesse filme Ben-Hur de 2016 é até o nosso ator brasileiro, o Rodrigo Santoro. Gostei bastante, inclusive, da interpretação dele, apesar de não ser crítica em cinema e talvez não entender tanto disso, mas eu gostei. Leigamente, eu gostei. Não só dele, como de todos os outros atores. Tem o Morgan Freeman, tem o Toby, que são os principais, né, que fazem todo o enredo de desfecho do filme. Então, são dois irmãos, né, irmãos adotivos, muito amigos, que viviam naquela época de Cristo, um romano e o outro judeu, de uma família nobre, né, judeu. E aí, eles eram extremamente unidos, extremamente amigos. E o Messala, que é esse irmão adotivo do Ben-Hur, ele acaba, né, vindo a
acusar, né, juntamente com os seus correligionários romanos, o seu irmão adotivo, o Ben-Hur, Judá, né, de algo que ele não cometeu. Lembrando que naquela época existia muito confronto a título de os romanos subjugarem, né, os outros, né, e naquela época em especial, aquela comunidade. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão entender. Eu não vou dar enfoque a contar o filme em detalhes, porque eu quero que vocês assistam. E aí o que acontece? Eles viram realmente de irmãos a inimigos. O Messala, juntamente com os romanos, desconstitui, destrói a família do Ben-Hur Judá. E o Ben-Hur Judá de nobre passa a ser escravo. E ele passa anos e anos e anos a fio sendo escravo, sofrendo horrores. Sofrendo horrores. A mãe e a irmã também foram encarceradas e etc. E o filme mostra muito isso. Que o Ben-Hur Judá, ele sobreviveu a todas as atrocidades às quais ele foi submetido durante os anos que passou sendo escravo. Na minha interpretação, movido pelo ódio, movido pela vontade de voltar e se vingar de Messala e destruir Messala. Eu muito compenetrada no filme e observando, puta, isso é verdade, esse cara tem que chegar lá e fazer a justiça, porque ele foi injustiçado, ele não merecia, ele era um cara tão bom. Ele foi tão bom para o Messala. Por que o Messala fez isso com ele? Não, realmente tem sentido. Ele tem que voltar lá e acertar as contas com Messala. E aí, ele volta, ele é ajudado por uma tribo, a qual o líder é o Morgan Freeman, né? É o ator Morgan Freeman, que passa a ser o mentor dele, e naquela época existia a corrida, né, com os cavalos, a corrida de bigas, e o Ben-Hur Judá chegou a esse confronto final com o seu irmão adotivo, o Messala. E o Messala nem imaginava de encontrá-lo, porque ele sabia que o cara tinha morrido, que ninguém ia aguentar passar tantos anos em escravidão, em uma condição subhumana, como eram submetidos os escravos naquela época. Mas o Ben-Hur Judá, conseguiu sim sobreviver e chegou para se vingar. Gente, só que o que eu não esperava é que realmente eles foram adversários na corrida de bigas. Inclusive são cenas fantásticas de alta qualidade, uma produção muito bonita para quem gosta de cinema. E o Messala é derrotado, ou seja, Roma, né, que ele representava Roma, foi derrotado ali. E o Ben-Hur foi ovacionado. Isso foi a morte, né, para aquela sociedade romana naquela época. Mas o que mais importa é o seguinte, que me surpreendeu. No final das contas, o Messala, né, respeitando aí o que foi dito na ficção, ele perdeu uma das pernas, ele não podia mais ser guerreiro, né, romano,
O Ben-Hur conseguiu resgatar a mãe e a irmã, que estavam doentes e tal. Nesse íntere todo, existem algumas passagens em que o Cristo, o Jesus, interpretado pelo Rodrigo Santoro, aparece e dá sutis mensagens, inclusive para o Ben-Hur. E no final das contas eles se perdoam e eles voltam a ser aqueles velhos amigos, irmãos que eram antes. E eu fiquei chocada. Eu não acreditava no desfecho daquele filme. Eu chorei bastante, porque aquilo mexeu comigo, como alguém que tinha sido tão humilhado, que tinha passado por tanto sofrimento, que tinha sido escravo, que tinha passado por situações atrozes por causa do irmão Messala, como eles ainda conseguiram reatar, se perdoarem. E esse filme, sim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu assisti várias vezes, analisando detalhes e buscando encontrar em mim aquela essência daquele perdão ali. O porquê de aqueles filmes, somente aquele filme ter mexido comigo tanto e que tantas outras literaturas não mexeram. Ai, é difícil. E a partir dali, todas as vezes que eu tenho dificuldade em perdoar, que eu me sinto ofendida, que eu me sinto vilipendiada por alguém, eu me lembro do filme Ben-Hur. E eu me pergunto, por que não perdoar? Ah, Juliane, eu quero ver se você passar por uma situação extremamente grave, de, sei lá, de um assassinato de algum familiar, você é mãe hoje, você tem sua filha. Ah, é muito fácil a gente falar da boca para fora de perdoar. E viver na pele é muito diferente. Sim, eu sei que viver na pele é diferente. Mas o perdão não tem nada a ver com o ato do ofensor, o perdão tem a ver conosco, com nós mesmos. O perdão evolui a quem perdoa, não vai mudar a natureza de quem te ofendeu. Lembra da história do escorpião que eu contei semana passada? Pois é. Outra coisa importante, que inclusive eu já falei algumas vezes, até com os meus clientes, quando eu ouço, eu não merecia passar por aquilo, aquela pessoa foi má comigo, eu não merecia, ele tem que pagar ou ela tem que pagar, ou eu nunca serei capaz de perdoar. Por quê? Você não merecia. Em que ponto você é melhor ou pior que ninguém? Se você passou por aquilo é porque você precisava evoluir naquele ponto. Você precisava evoluir naquele ponto. E se você perder a oportunidade de evoluir a partir das pessoas que te ofendem, que te magoam, que te fazem o mal, você não vai evoluir. A evolução é interior. Lembrando, o ofensor continuará sendo seu ofensor. Se ele não quiser, ele não vai mudar. Mas a sua postura diante daquele ofensor e o perdão que você vai liberar vai te dar a paz. Isso é o que importa. Você buscar a sua paz e você saber que você não é melhor ou pior que ninguém, que você falha, que você é ser humano, que as pessoas falham e nós estamos aqui para isso. Para aprender com as nossas falhas, com as nossas limitações, com as nossas frustrações, com os nossos defeitos. Foi essa a interpretação que eu tomei a partir do filme Ben-Hur e diante de toda a literatura que eu já havia tido oportunidade de apreciar e que fala sobre o perdão.